que você sentiu no culto? Depois do culto, eu senti uma fisgada no meu ouvido, tipo uma cuidada. O que Deus revelou? E o Senhor ficou muito lá, né? Uma série que ele me passou agora sobre a minha vida, né? O Senhor já repreendeu, porque eu creio. Revelação é assim. Não é você perguntar para a pessoa e depois, não. Para mim, revelação é assim. Deus primeiro que revela. E segundo, ninguém precisa falar nada. Você está aqui, Deus te conhece. Deus sabe o teu RG. Deus sabe o teu nome. Quando Deus quer, Deus me revela o nome. Quando Deus quer. Amém. Eu não uso dessa maneira. Eu não uso Deus. Tem lugar que eu vou, Deus não me dá revelação nenhuma. Aí eu não entendo o profeta que toda hora revela. Eu vou entrar na palavra, Deus me deu muita coisa, mas eu preciso ministrar a palavra. No decorrer, a gente vai fazer do que Deus vai direcionando. Presta atenção aqui. Todos acreditam que som. Glória a Deus. Todos conhecem falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ela é enfática e ela é categórica em dizer que o Senhor Deus, vendo que toda a humanidade havia corrompido o seu caminho, e nós sabemos que Deus ele é o próprio amor. Ele não sente amor, ele é amor. Sendo Ele um Pai amoroso, sendo Ele um Pai misericordioso, olhando e contemplando as nossas misérias. Está escrito lá no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6, a respeito de algumas visões que o profeta Isaías teve, quando o rei Uzias morre. Para quem não sabe, ele era sobrinho do rei Uzias, e sobre a vida do profeta Isaías corria sangue real. Ele era um tipo de profeta que ele só cumprimentava e dava atenção aos príncipes e às donzelas. Os demais ele nem olhava no rosto. É aquele tipo de pregador que ele nem olha na tua cara. É aquele tipo de pessoa que ele acha que só ele sabe pregar, Deus só usa ele. Só que Isaías era de Deus, assim como você é de Deus. Não estou entendendo, você vai entender. O profeta Isaías ele tem a visão do Senhor, ele tem a visão do trono, ele tem a visão da glória dos serafins. Aleluia. E ele contemplou uma conversa íntima de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O próprio Senhor Jesus se levanta da destra do Deus Pai e diz: eis-me aqui, enviarei-me. O primeiro missionário, Jesus Cristo. Amém. Ele não nasceu, ele foi enviado à terra. Porque a Bíblia ela diz, lá na carta do apóstolo São João, que o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus e estava com Deus. Está escrito no livro que escreveu Moisés, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Façamos, no plural e não no singular, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, no plural de novo, semelhança. É uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto, e um não toma a frente do outro. Glória a Deus. Porque o reino que ele é dividido, ele não cresce. Quando não há unidade, não há crescimento. Jesus é enviado à terra. Com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele entra dentro dos templos e começa a pregar o Evangelho. E os doutores começam a ficar confundidos. Você não é o filho do carpinteiro José? De onde vem a tua sabedoria? Para quem não sabe, o judeu, quando ele completa 12 anos de idade, ele já é responsável pela sua vida espiritual, já não é mais os pais. Por isso que com 12 anos ele começa a pregoar o Evangelho. Ele entra dentro dos templos e confunde. Os doutores falam: mas espera aí, tudo que nós perguntamos você responde bem. Mas tudo que nós queremos saber a respeito do reino, nós não sabemos, porque essa sabedoria nós não temos. Aqui simplificando. Glória a Deus. Jesus com 30 anos inicia o seu ministério sobre a face da terra. Sendo ele
na forma física humana, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo ainda, porque estava em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Havendo a necessidade da expansão do reino, ele convoca 12 apóstolos, e ali é formado o colégio apostólico, entre eles Judas Iscariotes, que era o tesoureiro da igreja, sendo ele ladrão. Perceba que eram 12 apóstolos, um era ladrão, outro era durão, o apóstolo Pedro, outro era de um jeito e outro era de outro, e assim por diante. Assim é dentro da igreja. Um tem um temperamento explosivo, outro é amoroso, o outro vem para dentro da casa do Senhor, é um ladrão, é uma prostituta, mas mesmo assim Jesus não rejeita. Quem entende esse amor? Quem entende um amor de entregar o próprio filho unigênito, que significa único, e primogênito, que significa primeiro? Quem entende o próprio Deus se doando por pecadores, que outrora mais lá na frente iriam trair, o cuspir, o maltratar e o maldizer? Jesus, ele ensinava muito por parábolas, porque os mistérios é revelado apenas aos pequenos, não de estatura, de coração, e escondido aos sábios da terra. Se há coração pequeno aqui, se prepare, porque Deus vai revelar coisas muito profundas. Jesus, ele dá ordem aos apóstolos, aos enviados dele: expulsai os demônios, curai os enfermos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prega o reino dos pobres, de graça daste, de graça recebeste. E ali é dado algumas ordenanças, algumas regras aos seus discípulos cumprirem, aos seus alunos. Ele mesmo, uma certa feita, havia uma discussão entre os apóstolos de quem seria o maior. Ele toma uma criança, coloca no meio e diz: aquele que não se tornar como essa criança, jamais poderá herdar o reino. Jesus nunca disse que eu e você tem que ser como criança. Tem que ser criança, desculpa. Ele disse que tem que ser como. Eu e você temos que ser homens e mulheres na atitude, mas criança na malícia. Como é uma comparação, por isso que a Bíblia ela tem que ser analisada. A Bíblia ela não se lê, a Bíblia ela se medita, porque até em vírgula na Bíblia é a revelação. Ele mesmo dando exemplo, ele lava os pés aos discípulos, fala: se eu não fizer isso, não tem empatia comigo. Quer ser o maior, seja o menor, seja servo. A Bíblia diz que o amor já está derramado em nossos corações. Então para de pedir: Deus, eu quero o dom do amor. Você já tem, você quer praticar. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. O apóstolo São Pedro chega e diz assim: sabe o que é? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Eu quero entender, a Bíblia não diz, mas quero entender que ele já estava cansado de perdoar alguma pessoa. Aí Jesus olha para ele e diz: eu não te digo nem 7, até 70 vezes 7. Jesus sempre quis deixar esse grande ensinamento. O maior mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então Deus não vai me cobrar conforme o teu entendimento, mas sim conforme o meu. Como a si mesmo, você tem que amar ao teu irmão, você tem que se amar. E não entendi. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu irmão e você tem que amar a si mesmo. Por quê? Se você não se ama, você está fora da palavra. Tem pessoas querendo amar o outro, mas não se amam. A pessoa se olha: não, eu não presto, eu sou assim mesmo. Para com isso. O que tem a ver isso com o que você leu? A Bíblia diz que Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos, eu vou ao Pai e deixarei o Consolador. Perto da sua morte de cruz, ele diz: eu vou ser crucificado no terceiro dia, mas vós precisais terminar a obra
E vos digo mais: nem vós terminareis ainda, porque esse reino e essa palavra vai percorrer de uma forma extraordinária. Mas vós precisam dar continuidade àquilo que eu não posso mais, porque eu vou para o Pai preparar a morada, mas deixarei o Consolador. Era Jesus dizendo: eu vou deixar uma parte de mim mesmo para vós. Estará com vós sempre. A Bíblia diz no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que se cumpriu o que está escrito no livro do profeta Joel, que seria derramado o Espírito sobre toda a carne, e não haveria acepção. A Bíblia diz que 120 pessoas assentadas e reunidas. Assentada significa organização, Deus só trabalha onde a ordem. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 120 pessoas reunidas no mesmo propósito. Por quê? Porque o propósito era o quê? Se revestir, ficar em Jerusalém, buscar a direção, buscar a promessa. A Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo. E começou a confundir as pessoas. E os fariseus, os saduceus diziam: olha, eles estão cheios de mosto. O apóstolo Pedro toma a palavra cheio da presença e diz: não, não estamos cheios de mosto não. É ainda a hora nona, é 3 horas da tarde. Ele começa a pregoar e ganha quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora eu começo a pregar. O apóstolo Pedro e o apóstolo João agora estão cheios da presença, maduro, preparado. Por quê? Deus só envia quem está preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus só levanta quem está capacitado. Deus nunca vai levantar uma pessoa para ir em lugares onde pessoas estão machucadas se ele não estiver preparado e não tiver o amor. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, sim ou não? Sim. Mas no começo da conversão, não. Sabe qual era o nome dele? Jesus falou: Boanerges. Você sabia que ele disse assim: ó, tem um bando lá que prega sobre ti, expulsa demônio, mas não te segue. Você sabia que o apóstolo João fez uma oração para que descesse fogo do céu e os consumisse? Nem sempre ele foi esse amoroso, esse João espiritual. Assim é pessoas quando vêm para dentro da igreja, ninguém já vem espiritual, é um processo. A pessoa vem muitas das vezes tem temperamento explosivo, outros falam palavra, mas Deus vai trabalhando. Não cabe a mim querer te mudar, quem muda é o Espírito Santo. Quando você vê o irmão assim, não julgue ele não, estenda a mão. Ore por ele. Ou você já foi o santarrão, já chegou na igreja, já era pastor, já era missionário, já pregava, já profetizava. Eu era só o sangue do cordeiro, estava bêbado dentro da igreja, louco de tudo. Bebi tudo que você imaginava para ficar louco, até perfume. Fumava maconha, balada, prostituição, me deitei com um monte de prostitutas, fiz tudo o que você imaginar que pode fazer um ser humano, só não matei por ele. Nem por isso Jesus me rejeitou. Glória a Deus. Jesus ele veio para os loucos, traficante. Eu não entendo. Pessoas dizem que é missionário. Você chama ele para ir para a favela? Não, não vou, tem medo. Que missionário é você? Para mim não serve, não está preparado. É outros que são artistas, escolhe público para pregar, escolhe igreja. Se for igreja grande, prega. Se for pequena, não. Se tivesse uma pessoa aqui, eu apregoaria da mesma forma. A maior pregação de Jesus foi para uma mulher. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não dá valor para a alma quem nunca ganhou, uma alma quem nunca trabalhou. Tem missionário que está 20, 30 anos no campo de missão para ganhar 1, 2 almas. Tem missionário essa hora que não comeu. Tem missionário comendo rato e comendo barro lá na África. Nós somos privilegiados. A Bíblia diz que os dois estavam juntos, o apóstolo João e o apóstolo Pedro. O apóstolo João e o apóstolo Pedro. Sabe por que junto? Aliança. Eles não eram 2 líderes diferentes? Cada líder não tem a sua visão e tem que ser respeitado, sim ou não? Mas eles andavam juntos. Sabe por quê? Porque eles não
dava um choque. Um não queria pregar mais do que o outro. Um não queria ser mais usado do que o outro. Eles entendiam que quando há unidade, há milagre. Porque a Bíblia diz que o cordão de 2 e de 3 dobras não se quebra tão fácil. É melhor serem 2 do que serem um. E a Bíblia diz que eles vão subindo. A hora da oração, a hora nona. A hora da oração, a hora nona. Às vezes, descer na presença de Deus é subir. Não entendeu? Eles estavam subindo para ir orar. Para ir orar. Todo aquele que sobe, o que ele faz? Ele está se esforçando para buscar a presença de Deus a esforço. Glória a Deus. O descer deles era subir. Tem hora que o descer é subir. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha na minha, na tua ótica. Deus ele trabalha do jeito que ele quer. A hora da oração, a hora nona é às 3 horas da tarde. E quem sabe, conhece, judeu é bom boy, não se atrasa, tem zelo. Não quero aqui doutrinar a igreja de ninguém não, mas tem obreiro que ele chega a hora que quer. Não tem compromisso com horário. Eu falo do que eu vivo. Pode perguntar. Se você quiser uma referência minha, pergunta para o meu pastor, você vai ver a hora que eu chego na igreja. Se precisar, lava o banheiro, viu? A hora da oração, a hora nona, todos os dias. E a Bíblia diz que todos os dias era colocado um coxo na porta do templo chamada Formosa para esmolar. Era de vez em quando? Era todos os dias. Naquela época, para esmolar, tinha que pedir uma autorização do governo. E o governo autorizava e era colocado uma capa sobre o corpo que ele podia esmolar. E todos que diziam, ele pode esmolar porque ele tem autorização. A Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre. A culpa era da mãe dele? A culpa era dele? Sabe por quê? Porque ninguém pede para nascer paralítico, cego, surdo. São coisas que acontecem na nossa vida. Aí tem um pessoal que ela é assim, vê o irmão defeituoso com algum problema, ou nasceu de alguma debilidade, já logo diz, deve ter sido o pai que pegou, deve ter pecado. Para de ver pecado em tudo. Tem crente que ele quer ser mais santo que Jesus. Todo mundo ele aponta, mas olhar para ele que é bom nada. A igreja nada mais é do que o pastor é. Essa é a igreja de Deus, e o pastor também. Para mim terminar, eu quero respeitar o horário, para terminar, tenha muita coisa. Olha só, uma atitude gera um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. O coxo, olha aqui para mim, o coxo ficava mais ou menos assim, tá? Só que ele não pedia esmola, olhando, sempre de cabeça abaixo. Me dá uma esmola, me dá uma esmola. Ele se conformou com a situação que estava vivendo. Porque, sou coxo desde nascença, para mim não tem jeito. Assim como a pessoa aqui que se conformou. Você está conformado, para mim não tem jeito. Nasci assim, vou morrer assim, mentira do diabo. Aleluia. Deus pode mudar a tua história. Aleluia.